Olá! Na aula passada, nós vimos como funcionavam os arquivos estáticos e de mídia num servidor em produção, estilo VPS. No caso, a gente alugou um servidor, configurou todo o ambiente e aí viu que em produção a gente vai servir o arquivo estático através de um outro servidor, que seria o Nginx ou o Apache. No caso, a gente configurou o Nginx, tá? Então, as requisições normais, o Nginx recebe e transmite para o Django. As requisições de arquivos estáticos, o próprio Nginx se encarrega de responder quando o prefixo começa com barra mídia ou barra static. Só que agora eu vou mostrar como utilizar um serviço externo de arquivo estático. Um serviço da Amazon chamado Amazon S3, que é justamente um serviço que o próprio Heroku recomenda para a utilização de arquivos estáticos no Heroku. Tá? Então, normalmente, quando eu tenho uma aplicação no Heroku, eu acabo utilizando o S3, porque por mais que os arquivos estáticos o Heroku dê uma opção de servir, arquivos de mídia que vão subir esses arquivos para outra máquina, o Heroku não tem esse problema com manter esses arquivos, porque dinamicamente ele alterar a sua aplicação de uma máquina para outra, e aí ele precisa pegar só apenas o código que está no repositório. E arquivo de mídia, o arquivo de upload, não está no repositório. Tá? Então no S3, basicamente você vai criar buckets. Então você vai criar um local onde você vai poder armazenar arquivos. Então, como se fosse uma pasta virtual lá, onde você pode armazenar vários arquivos. Eu vou criar um bucket aqui, tá? Então, eu já estou logado na minha conta, vou criar um bucket chamado Django E-Commerce. Tá? Sei lá, criei aqui um bucket. Ok. Após eu criar um bucket, ele está vazio, então ele aqui mostra bem parecido com o Dropbox, então você vai mostrar os arquivos, a outra modificação, o tamanho, você pode fazer o upload de arquivos, só que é lógico que na sua aplicação você não vai querer subir os arquivos manualmente, né? Você vai rodar o comando collect static, e esse comando collect static, ele é que tem que fazer com que os arquivos de static e depois, posteriormente, os arquivos de mídia, quando fazer o upload, eles devem ir para o Amazon S3 e não ficarem mais armazenados no diretório dentro da tua aplicação, tá? Dentro do teu servidor. Então, para isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é instalar duas libs. pip install, eu já estou com o meu ambiente virtual ativado, então vou fazer pip install boto e Django Storages. O que acontece? O Boto é uma lib que acessa a API da Amazon, tá? Então a gente vai precisar acessar a API da Amazon para poder armazenar os dados lá. Só que felizmente a gente não vai precisar saber como fazer o acesso à API da Amazon manualmente, porque o Django Storage é uma lib que tem diversos storages, diversas formas de armazenar o arquivo através da API de back-end do Django. O Django fornece um sistema de back-end onde ele implementa o padrão, que é arquivos no disco rígido normal, onde está a aplicação, e aí tem vários storage, tipo S3 e para outros locais, tá? Então, se acessar aqui Django Storage, tá? É uma lib tranquila de se trabalhar, tá? Ler a documentação. Então, ela tem diversas implementações, tá? Você pode FTP para outro local, armazenar os arquivos estáticos no banco de dados CouchDB, por exemplo, o Azure Storage, que é da Microsoft, e tem aqui o Amazon S3. Então, no Amazon S3, o Default File Storage, que é por padrão a implementação, é o back-end de armazenamento de arquivos, o Django implementou para arquivos na própria máquina da aplicação, você vai ter que alterar para usar o S3 Boot Storage do Django Storage. Então, eu já fiz aqui algumas modificações, porque são várias, então eu vou explicar o que eu fiz aqui. Então, aqui é meu arquivo settings.py, tá? E aí eu criei duas variáveis, static files location, media files location, tá? E aí o que acontece? Eu criei também um arquivo S3 útil. Você vai ver aí na documentação do Django Storage sempre alguém mencionando criar um S3 útil. O que acontece? Esse S3 útil, eu estou criando um static storage, que ele vai basicamente vai ser um storage que vai herdar do S3 Boot Storage, que é o que ele indica aqui, tá? Ele pede para usar esse. Só que é o seguinte, por que eu não estou usando ele de cara? Eu estou criando um novo, porque
para cada, os arquivos estáticos e os arquivos de mídia vão estar no mesmo bucket. A diferença é que lá no bucket, um vai ficar na pasta mídia e o outro na pasta static. Então, por isso que criando essas duas classes, esses dois stores diferentes, tá? Porque esse S3 Storage ele tem um atributo chamado Location, que por padrão vai ser vazio, mas se você indicar aqui, seria uma espécie de... Além do bucket, ele vai ter uma pasta a mais. Então, o bucket vai dar como se fosse a pasta raiz, e aí ele vai ter dentro da pasta raiz do bucket, vai ter uma pasta específica onde vão ser armazenados esses arquivos, tá? E aí no S3, aqui no settings.py, perdão, eu tenho algumas configurações aqui do Django, tá? Esse aqui são do Django Stories, tá? Eu não vou explicar tudo porque tem muitas configurações, mas de forma geral, assim, o Carry String, as URLs do Amazon S3, elas podem fazer uma espécie de verificação através de Carry String, onde ele vai passar alguns parâmetros que seria a URL assinada. E aí, aquela URL só está quando você acessa um arquivo, ele vai gerar uma URL temporária, que aí permite que o arquivo seja enviado, caso contrário, acessar posteriormente o arquivo não vai estar disponível, tá? Mas eu desabilitei isso aqui, tá? O preload metadata é algumas informações sobre o arquivo, alguns metadados, tá? O Access ID e o Secret Access Key que são os mais importantes, tá? Isso aqui são as suas configurações da API da Amazon. Então, você precisa gerar essas chaves. Eu já gerei para mim. E se você está verificando aqui, eu estou chamando do ambiente OS Get Env. O que acontece? Lá no servidor, eu coloquei essas duas variáveis no ambiente, tá? De lá, através do Bash Profile, tá? No arquivo Bash Profile. Quem mexe com Unix sabe que você tem um arquivo do usuário onde carrega algumas variáveis de ambiente e roda alguns códigos quando você abre o terminal, tá? E aí eu coloquei essas duas variáveis de ambiente na minha máquina lá VPS. Coloquei para poder, obviamente, enviar o código para vocês e não ter a minha chave de acesso à minha conta da Amazon. O AWS Storage Bucket Name, que é justamente o Django E-Commerce que eu acabei de criar, tá? E aí o que acontece? A URL de acesso ao arquivo estático, ela vai ser s3.amazonaws.com e aí depois vem o AWS Storage Bucket Name. Então, o bucket name é Django E-Commerce, então a URL total vai ser https s3.amazonaws.com/Django E-Commerce /static para os arquivos estáticos /media para os arquivos de mídia, tá? Então aqui, ó, Static File Storage é para os arquivos estáticos, eu coloquei Django E-Commerce, S3, o arquivo que eu criei, que eu mostrei a vocês, e Static Storage. E Default File Storage é relativo aos arquivos de mídia, ou seja, a imagem do produto, por exemplo. Então vai ser o Media Storage, tá? Isso aqui é um cabeçalho dos arquivos, eu botei apenas para poder quero que os arquivos fiquem públicos. Uma coisa também importante é que lá no S3 às vezes se faz necessário colocar uma política de privacidade para poder manter os arquivos públicos. Então, se a gente for lá para aqui o S3, o Django E-Commerce, eu vou aqui em Properties, aqui é o bucket, tá? E na aba Permissões, Propriedades, já está aberto. Permissões aqui, nessa opção de permissões, é preciso setar uma política, tá, das permissões que você vai dar para o seu bucket. Então, aqui basicamente eu disse que vai ter acesso de leitura qualquer um. Então, o que significa isso? Significa que qualquer navegador que acessar a URL do meu objeto lá no Django E-Commerce vai ter acesso, tá? Então, você pode pegar esse exemplo aqui e é só apenas mudar em Django E-Commerce e colocar o nome do seu bucket, tá? E aí, isso aqui é uma versão que eu peguei online, que já funciona para alguns outros projetos meus. E aí, isso aqui basicamente estou dando... Olha, todos os meus objetos no S3 Bucket são públicos para leitura. Isso é óbvio, porque meu site, quando alguém acessar, ele vai ter que carregar o arquivo estático. E aí, é uma coisa pública. Obviamente, se você quisesse ter algum tipo de verificação a mais, colocar... Não, nem todo mundo pode acessar, e você pode modificar aqui, entendendo um pouco melhor como funciona a política do Bucket no Amazon S3. E também tem o Edit Course Configuration, que seria para o caso de
quando você tem uma URL, por exemplo, django.ecommerce.gilenofilho.com.br, a URL do arquivo estático é outra. Então, tem um cruzamento de domínio, tá? Cross Origin Resource Sharing. E aí, aqui eu também disse que qualquer outro domínio teria basicamente acesso. Então, para não me preocupar em relação a esse tipo de problema de outro domínio que acessar, no caso, obviamente, como o meu site é django.ecommerce.gilenofilho.com.br, não é justamente o domínio do é, do S3, do contar meus arquivos S3. E aí eu poderia setar apenas um determinado domínio que eu vou receber, algum outro tipo de configuração, ou verificar só se tiver uma coisa no cabeçalho, tá? Isso aqui basicamente me deixa tudo público. Ok, feito isso, eu estou agora com as configurações aqui do settings, e aí o que acontece? O meu local settings, eu criei lembrando, eu criei um local settings.example, tá? Que é porque o local setting está no git ignore, ele não está no repositório. O meu local setting eu precisei voltar atrás de algumas coisas, tá? Então, isso aqui é importante para vocês ficar frisando. Então, o set file storage num ambiente de desenvolvimento é isso aqui, tá? É um do próprio do Django. E o default file storage também é o próprio storage que tem no Django. Então, isso é importante frisar que você deve colocar isso aqui, porque no ambiente de desenvolvimento você não vai usar suas configurações da Amazon, tá? O static URL volta ao normal, o media URL volta ao normal, media root, static root. E uma coisa importantíssima para evitar problemas, thumbnail default storage. Quando você vai usar armazenamento de thumbnail das imagens, ele precisa saber que está sendo usado o storage da Amazon. Então aqui eu coloquei default file storage, voltei aqui atrás, porque no settings original, aqui no thumbnails, isso aqui é um detalhe muito importante, eu disse que default thumbnail default storage, o storage que a geração de miniaturas vai utilizar é um storage diferenciado, é o storage da Amazon, tá? Que a gente está configurando aqui, do Boto S3 Storage, tá ok? Pronto. Feito isso, eu configurei o meu projeto para usar os arquivos as configurações da Amazon. Lembrando, é necessário essas duas chaves aqui, que você coloca no ambiente ou você coloque manualmente aqui no seu projeto, se seu projeto não tiver público, obviamente. Agora a gente vai acessar a nossa máquina, né, novamente, via SH, tá? Desse jeito, você já pode também trabalhar também com Heroku, tá? Então, se você quer configurar o S3 com Heroku, você configura e aí funciona bem legal o S3, porque o Heroku não tem naturalmente a liberdade de você colocar os arquivos de mídia lá, então o S3 é uma boa pedida, tá? Vamos lá, acessei a minha máquina aqui, vou acessar meu projeto Django E-Commerce, tá? Vou fazer o git pull novamente, carregar as modificações que eu acabei de fazer, vou dar um clear, tá? E agora eu vou rodar, primeiro, lembrando, como a gente adicionou duas novas bibliotecas, então a gente vai fazer novamente o source venv bin activate, tá? Eu vou remover aqui temporariamente o nosso projeto, remover não, parar o nosso processo, Django E-Commerce, tá? Vou parar. Lembrando que normalmente quando você vai fazer esse tipo de coisa, esse tipo de deploy, você pode seguir algumas alternativas. Se você tiver mais de uma máquina rodando com a sua aplicação, você vai desligando uma em um momento, depois desliga a outra e a sua aplicação não fica fora do ar, tá? Ou você, de forma automatizada, isso deixa a sua aplicação fora, talvez alguns segundos, não seja algo tão crítico, tá? Vamos lá, supervisor ctl, perdão, já acabei. Eu vou só agora dar um pip install -r requirements, tá? Atualizou as duas bibliotecas, Django Storage e Boto, tá? Então já estou com as duas. Agora eu vou rodar. Só lembrando, o Collect Static agora, ao invés de colecionar os arquivos e colocar naquela pasta Static Files, ele vai jogar os arquivos agora no bucket da Amazon S3. E os arquivos de mídia, a partir do momento que a gente fizer o upload no admin, por exemplo, ele vai, ao invés de salvar o arquivo fisicamente em um diretório, ele vai via API mandar o arquivo para o Amazon S3, tá? Então vamos lá. Python, manager.py, collect static. Yes. E aí ele está copiando todos os arquivos.
Ok, depois de copiar esses arquivos, agora nós vamos verificar se realmente foram para o Amazon S3. Vamos lá aqui no Bucket, clicar em Django E-Commerce, e aí agora já tem a pasta estética aqui. Ó. Se eu clicar em estética, já está os arquivos estáticos que nós temos na nossa aplicação. Então nós já configuramos nosso projeto para usar o Amazon S3. Lembrando que aí agora a gente vai precisar acessar o Django E-Commerce. Perdão, deixa eu primeiro ligar novamente, né? Desativei nosso projeto, vou agora subir novamente, CTL, Start, Django E-Commerce. Lembrando, isso só funcionou porque no meu ambiente virtual ele tem, eu subi, tá? As chaves, as minhas chaves da Amazon estão como variáveis de ambiente, tá? Lembrando, você precisa colocar essas variáveis de ambiente ou no seu servidor, ou você coloca manualmente no código, e eu recomendo que fique no ambiente como variáveis de ambiente, como nós estávamos utilizando anteriormente para o Heroku, a comunicação com o PagSeguro. Vamos lá. Então agora, Django E-Commerce, gilenofilho.com.br. Se eu clicar em categorias Python, agora a imagem não vai carregar. Por quê? Lembrando que a imagem estava anteriormente fisicamente no servidor, tá? E aí ele não vai encontrar esse arquivo. Então a gente tem que ir lá no admin agora novamente. Eu vou subir novamente, vou lá em produtos. Django E-Commerce. Vou escolher agora novamente a imagem. Coloquei a imagem aqui. E agora vou clicar em salvar. Ok, ele salvou a imagem, funcionou corretamente. Agora vamos ver se realmente está acessível essa imagem. Então a gente vai aqui, Python, e aí a imagem agora está funcionando corretamente. Se eu olhar a URL, copiar, abrir a imagem nova aba, você vai ver que a URL já é a URL da Amazon, S3, amazonaws.com, Django E-Commerce e todas as outras informações, tá? Então, dessa forma a gente consegue trabalhar com arquivo estático usando um serviço como o Amazon S3. É uma coisa que eu sempre recomendo, evite ao máximo trabalhos de DevOps e coisas do tipo. Eu gosto de entender, ver como é que funciona, isso é muito legal, mas sempre que você puder, principalmente em projetos de menor porte, você não ter que ficar se preocupando com isso, não é legal. Então, use Amazon S3, use o Heroku. Se você achou interessante, não viu que não dá trabalho configurar uma máquina VPS, tudo bem, então faça e aí tente o máximo automatizar algumas tarefas para que não tenha tanto trabalho e horas gastas no mês tentando fazer manutenção de servidor, tá? Então, agora a gente, com esse Amazon S3, você pode também, essas mesmas configurações que usamos aqui, podem ser usadas no Heroku. Então, ao invés de fazer deploy no VPS, agora você pode fazer deploy no Heroku e os arquivos estáticos vão estar no Amazon S3. Então, para conferir, você pode ir lá no console. Então, eu venho aqui Django E-Commerce, mandar carregar de novo. Deixa eu ver aqui. All Bucket, Django E-Commerce. E aí, ó, Media e o Static, ambos os diretórios agora estão realmente no S3.